Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje no programa nós vamos falar sobre inventário, que também poderá ser feito no cartório, muito mais ágil, muito mais rápido. Daqui a pouco te dou dicas a respeito desse assunto. Falaremos também sobre hipoglicemia em animais domésticos. Isso mesmo, baixa de açúcar no sangue em animais. Você sabia que existia isso? Bom, até hoje também não sei sobre esse assunto, mas daqui a pouco conversarei com Luciana Fonseca, nossa médica veterinária do quadro Espaço Pet. Também hoje no programa Mega Profissionais, o poder da oração, a transformação através da oração. Como orar, como pedir. Aliás, muitas vezes associamos, oração a pedir. Será que é isso mesmo? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Sandra Assis Maia. Cirurgia plástica no programa Mega Profissionais com o Dr. Alex Rocha. Cirurgia íntima. E agora eu vou falar para vocês de um dos grandes sucessos da Rede Mega, a Mega Cursos ou Mega Cursos, a central de cursos da Rede Mega, onde oferece vários cursos para a área artística, oficina de TV para crianças, formação de um ator profissional. Isso é muito interessante porque são cursos únicos aqui no estado de Goiás. Vale a pena você acessar o nosso site e ter mais informações a esse respeito. Gestão e marketing para artistas, como gerir uma carreira, como fazer sucesso. Claro, temos muitos outros cursos lá no nosso site. Entre agora e saiba mais. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Mega Profissionais. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado.
Já estamos de volta e agora vamos falar de uma novidade que, aliás, muita gente tem reclamado muito. A questão do testamento e posterior inventário. Todo esse procedimento demorava às vezes meses ou até anos para serem realizados. E quem não era beneficiado com isso? Claro, os herdeiros diretos e também indiretos. Mas hoje nós temos uma boa notícia para vocês. Agora o inventário pode ser feito em cartório. Essa não é só a boa notícia. A outra é que também, claro, será mais ágil esse processo. Quem tem essa novidade para dividir conosco é o Cartório Antônio do Prado. Estou recebendo aqui o senhor Antônio do Prado e a Fernanda, mais uma vez no programa. Sejam bem-vindos mais uma vez. Tudo bem com o senhor, né, senhor Antônio? Tudo bem, muito obrigado. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Essa é uma boa notícia. Sim, não deixa de ser uma boa notícia, né? É porque realmente as pessoas reclamam muito. Ainda não tive essa experiência da questão do inventário, testamento, né? Eu diretamente, mas a minha mãe teve, né? Os pais falecidos, 5 irmãos, e tiveram que fazer um inventário. Senhor Antônio do Prado, o que é aquilo? Demorou quase 5 anos. 5 anos para fazer um inventário. Eu falei, gente, isso aí e outra, o desgaste desse processo, né? Agora pode ser feito isso no cartório? Sim, para beneficiar dessa lei, tem que ser amigável, não pode ter filhos menores e nem incapazes. E precisa da presença do advogado e de uma série de documentos que nós podemos passar. E a Fernanda vai explicar melhor os procedimentos e os documentos. Aliás, antes de você responder, eu preciso esclarecer para o nosso público que está nos acompanhando em todo o Brasil e também em Goiás e Brasília, né? Inventário e o testamento. Ambos não são a mesma coisa, né? Nós precisamos nomear isso primeiro, né, Fernanda? Porque tem muita gente aí que não tem essa informação correta. Mas nós vamos falar primeiro do inventário. Do inventário, isso. Inventário. O inventário, ele é um instrumento, né, pelo qual nós vamos partilhar a herança deixada pelo falecido. Então, ali vai se arrolar todos os bens que ele deixou, bens e os direitos, e vai ter a partilha, atribuindo aos herdeiros aquele patrimônio, né? Como Sim. você bem disse, agora podemos fazer esse procedimento em cartório, que é bem mais rápido e até falando financeiramente mais econômico para as partes. Mais econômico também, isso é uma boa notícia, né, Sr. Antônio? Nesses momentos que nós estamos vivendo. Agora, a questão do inventário, especificamente falando. Para que se faz o inventário? Você já nos antecipou que é a partilha de bens, ou seja, morre uma pessoa, né? E ali ele deixa uma herança para ser dividida para os seus herdeiros diretos e indiretos, né? Aqueles beneficiados. Para as pessoas terem acesso a essa herança, tem que ser feito um inventário. Isso é um mesmo. documento legal. Isso legal. mesmo, porque o inventário é um instrumento que vai retirar a propriedade do nome do falecido, né? E passar para o nome dos herdeiros. E Fernanda, depois da morte tem um prazo? É importante esse Muito prazo. boa pergunta. A lei determina, né, que após os 60 dias de falecimento, quando os herdeiros vão requerer a avaliação do patrimônio perante o órgão estadual, que é a AGENFA, Secretaria da Fazenda, se houver, né, mais de 60 dias do falecimento, pode ser cobrada uma multa sobre o valor do monte. Eu não sabia. Isso. Então tem 60 dias após o falecimento, já tem que dar entrada no inventário? Isso mesmo, tem que dar esse início, que é o quê? O advogado vai fazer a petição, né, juntar a documentação e protocolar o pedido de avaliação do patrimônio. Eu não sei se você vai saber me responder, ou talvez o senhor Antônio possa nos dar uma ideia. Por que demorava tanto o inventário, senhor Antônio? Não, é que não demorava, porque o que acontecia na justiça, eles são muita avalanche de serviço, fica subcarregado. Não é o inventário em si, são outras ações. E o cartório é especificamente para inventário só, né? Então veio facilitar. Pois é, me fala agora dessa novidade, está todo mundo querendo saber detalhes, né? O cartório agora pode fazer o inventário. Sim. E agora? Dessa forma, com o cartório fazendo o inventário e a partilha, as partes ganham tempo. Por exemplo, depois que a AGENFA avaliou esse patrimônio, que é em média uns 30 dias para avaliar, o advogado reúne a documentação, bem como a guia do ITCD, que é o Imposto Causa Mortes, e leva ao cartório. O cartório
faz o procedimento, que é a escritura pública de inventário e partilha, e as partes podem assinar no máximo dentro de 2, 3 dias já está disponível para fazer a lavratura do inventário. Então é bem rápido. Muito ágil. Muito. Né? E Fernanda, e parece que não podia fazer quando tinha o testamento. E agora tem um provimento da corregedoria. Qual é esse provimento? Isso mesmo, bem lembrado. Antes, os inventários onde o falecido haveria deixar testamento, os cartórios não poderiam fazer de forma alguma, então deveria ir para a via judicial. Agora, com o provimento aqui do estado de Goiás, é bom lembrar que isso ainda não está válido nacionalmente, né? Alguns estados... uma observação. Isso. Você está nos acompanhando em outros estados, pessoal de Brasília, por enquanto está válido aqui em Goiás, em São Paulo também já tem essa previsão. São Paulo também tem. Isso. Então, assim, aos poucos os estados vão aderindo. Certo, mas o inventário é só para quem mora em Goiás, nasceu em Goiás, ou posso fazer inventário em Goiás se eu estiver em Brasília? Em regra, o inventário deve ser feito, né, no local do último domicílio do falecido. Ah, tá. Correto? Então, isso tudo vai ser analisado. Essa certidão de testamento, onde nós vamos saber se a pessoa deixou ou não deixou testamento também, o próprio cartório solicita, que é uma busca nacional. E havendo testamento, o que o advogado vai fazer? Solicitar a validação do testamento judicial. E depois dessa validação, o cartório vai poder proceder com o inventário. Aí está apto para fazer em cartório. Uma pergunta, uma questão inclusive até é uma dúvida pessoal. Todo mundo após a morte deve ser feito o inventário? Ou somente aquelas pessoas que têm o patrimônio físico? São casas. Quando a gente fala em inventário, acredito que a maioria de vocês também remetem para essa ideia, né? Inventário significa o grande espólio. Ou seja, vários patrimônios, tem herança vasta, né? Então, somente aquelas pessoas precisam fazer. O Tancredo, inclusive, sem bens, pode fazer um inventário negativo. Ah, eu não sabia. Sim. E para que funciona o inventário negativo? Nesse sentido? O inventário negativo, Tancredo, ele é utilizado quando, por exemplo, o viúvo precisa se casar novamente e nesse casamento ele tem que comprovar que do relacionamento anterior não tinha bens a partilhar. Então, ao montar o processo de habilitação desse novo casamento, vai ser solicitado para ele o inventário negativo. Se o falecido marido deixou bens, vai ser feito o inventário comum e a partilha. E caso não tenha deixado, o inventário negativo, para comprovar que aquela pessoa que faleceu não deixou bens. Isso é importante, né, Sr. Antônio? Ter a coisa tudo legalizada, tudo né? legalizado. Porque às vezes depois a família nem sabe que tinha um patrimônio e aparece, né? Isso mesmo. No caso de menor incapaz, pode ser feito também, ou lá no cartório, tem algum problema com Não, relação a isso? menor e incapaz é só via judicial. Aí não pode ser feito no cartório. E se alguma das partes discordarem desse inventário, que acontece muito, né? Normalmente sempre tem aquela briga, né? Não concordo com isso, não concordo com aquilo, aquele é meu bem e tal, aquilo meu pai me deu, minha mãe me deu antes de falecer. E aí? Como é que faz essa questão? Nesse caso, o cartório também não estará apto, porque todos os atos executados em cartório devem contar com o consenso das partes. Inclusive, é um dos requisitos obrigatórios para que a gente possa lavrar o inventário. Ah, ok. Bom, então acredito que a família, o primeiro passo é conversar com o advogado. Sim, o primeiro passo é a contratação desse profissional, o advogado que vai assessorar, recolher a documentação necessária, né, peticionar para que seja avaliado o patrimônio e feito o devido recolhimento do imposto causa-morte. Certo. Aí o advogado, ele vai até o cartório fazer isso? Isso. Ao invés de ele entrar no fórum, aquela documentação toda, ele já vai... vai direto no cartório, leva toda essa documentação e já fica agendado o dia da assinatura. Os advogados todos sabem disso? Já sabem disso? Já sabem dessa ideia? Sim, dessa notícia? sabe. Não, porque nós estamos aqui brincando, né? Mas os advogados trabalham muito, tem muita informação. Aliás, é uma das profissões que mais tem que se atualizar é a questão do direito, né? Porque todo dia tem uma coisa Tem que nova. estudar muito, né? Inclusive já até encontrei com alguns colegas da área jurídica, né? Que ao contemplar uma entrevista dessa e ao rever também lá no nosso site, né? Falou, nossa... O senhor Antônio falou isso e realmente não tinha tentado para essa possibilidade. Ou então, o senhor Antônio falou sobre determinado assunto e eu agreguei outro. Ou seja, aquilo que acoplava com aquilo que eu já tinha falado. Isso é muito importante, né, senhor Antônio? E é claro, também fazemos parte de levar informação aos nossos telespectadores. E contamos com as suas colaborações. Agora, só para encerrar, e se
na hora do inventário, a pessoa esqueceu de falar do bem, e como pode fazer depois? Nesse caso, é possível fazer a sobrepartilha. Então, se já foi feito o inventário e por algum motivo não fez o inventário, não partilhou um bem específico, a família pode fazer a sobrepartilha daquele bem que ficou fora do primeiro inventário. No cartório. No cartório. É só procurar o cartório, que com certeza será muito bem atendido e terá uma informação de qualidade. Muito obrigado. Conversei aqui com o Sr. Antônio do Prado e a Fernanda, sempre muito simpáticos e sempre muito atuais. E eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Olá, você sabia que também pode ter hipoglicemia em animais de estimação? Será que pode ter em cachorros e gatos? O que é hipoglicemia? A baixa de açúcar no sangue. Eu, particularmente, primeira vez que eu ouço falar nisso. Eu crio animais há mais de 30 anos que eu tenho contato com os animais e não sabia que pode ter baixa de açúcar. Conhecia sobre pessoas, sobre ser humano, né? Inclusive até que tem que colocar um pouquinho de açúcar ou tem que colocar glicose. Será que esse tratamento é o mesmo para os animais? Quem vai conversar conosco a respeito desse assunto é a titular do nosso quadro Espaço Pet, a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, que aliás é um sucesso na internet, né? Bom demais. Todo mundo fala, olha, manda um abraço para ela lá, o pessoal entra lá no site, né? Manda correspondência, fala assim, olha, fala com a doutora que adoro o jeito que ela fala. Que ela fala com muito carinho, manda beijo para ela, manda beijo para mim. Aí só que é muita gente para você mandar beijo, não tem jeito de você mandar nominal aqui na TV, Mas eu fico muito né? feliz, agradeço a todo mundo. Aliás, é um assunto que todo mundo tem acesso. Amam bicho, né? Animais. Hoje em dia são filhos, né? São mais membros da família. Família. Sim. Agora, essa história, doutora, eu nunca ouvi falar. Hipoglicemia em animais de estimação? Isso é muito comum. Gato, cachorro, tudo? Tanto gato, cachorro. Mesmo? Mas o que é mais importante é a gente falar das raças micro e toy. Em cães juvenis, o mais perigoso que tem são em filhotes. Filhotes eu considero assim até 1 ano de idade, porque eu tenho pacientes com 1 ano de idade que ainda infelizmente sofrem da hipoglicemia juvenil. E é mais específico em raças micro e toy. Vamos especificar um pouco mais. A raça micro ou toy, ou seja, os cães pequenos, Muito pequenininho. Bem pequenininho. Sim. Inclusive até aquelas raças que são modificadas geneticamente. Sim. Até quando um cliente meu fala que vai comprar que quer um cão bem pequenininho, eu falo, olha, cuidado, não compra, porque os pequenininhos, infelizmente, eles dão mais trabalho pra gente. Às vezes eles envelhecem com mais facilidade. Especificamente no filhote de uma raça micro, né? Então aqueles Yorkzinhos, os maltezinhos muito pequenininhos, eles não têm musculatura para queimar. Então, que é a segunda fonte de energia, né? Então, quando eu não como direito, o que acontece? O meu organismo vai roubar lá da musculatura. Sim. E aí eles são muito pequenos, eles não têm musculatura suficiente. E aí eles fazem uma crise de hipoglicemia. Na maioria desses animais, eles têm uma alteração no fígado.
Não é um problema grave, é porque o fígado ainda não está amadurecido o Mas isso é suficiente. genético? É genético. Já nasce com isso? Já nasce com isso. Não são todos, mas a grande parte. E como é que diagnostica isso? Qual que são os sintomas? Na verdade, a maioria dos pacientes eles chegam pra gente andando em círculos, eles andam e caem, não quer comer, fica prostrado, de repente estava brincando e do nada começa a ficar prostrado, né, muito quieto, pode ter episódios de vômito. Em quadros mais graves, eles chegam em convulsão na clínica. E aí, o ideal, se a pessoa tivesse aparelhinho para dosar a glicemia, né, quando dá uma picadinha, que pode ser no dedinho ou que pode ser na ponta da orelha, a glicose ela está abaixo de 60. Então, esses animais começam a ter quadro neurológico, né? Doutora, mas isso é muito interessante ouvir isso, porque eu só tinha contato e relatos em humanos, diabetes. Sim. Né? Animal diabético, eu posso falar que o animal é diabético? Existe a diabetes, mas nesse caso, existe até a hipoglicemia provocada pelo excesso da insulina na hora da aplicação do cão diabético. É um outro problema de hipoglicemia também. Que também é muito comum. A gente pega animal diabético que usa insulina frequentemente. Um belo dia ele fez uma crise de hipoglicemia, baixa de glicose. Especificamente na hipoglicemia, esses animais, a recomendação sempre colocar açúcar embaixo da língua, igual você falou. Mesmo? Sim. Gente, eu tava brincando, colocar açúcar ali no animal, leite né? condensado. Mesmo? Melzinho, coloca embaixo da língua e corre para o médico veterinário. Por quê? O açúcar, ele vira glicose, né? A glicose, ela vira energia na circulação muito rápido. Então, num primeiro momento, dá aquela energia. Só que depois, ele pode fazer um efeito rebote e cair. Não dá tempo, às vezes, de você, né, dar comida pro cachorrinho. Então, é bom que sempre leve numa clínica, porque às vezes a gente tem que fazer medicamento na veia, manter um tempinho. E o que é mais importante? É comida. Porque esses animais, como são muito pequenos, o que acontece? A gente tem na cabeça que o animal, o filhote, ele tem que comer de 3 a 4 vezes ao dia. Só que, às vezes, a quantidade que ele ingere é tão pequena que não é o suficiente para manter esse nível de glicose no sangue. Então, eu tenho paciente que come bem. Mas aí tem que ser uma alimentação específica. Às vezes, até ração de filhote, não tem problema. Pode ser qualquer tipo de ração de filhote. Cafezinho da manhã. Entre o café da manhã e o almoço, às vezes eles fazem hipoglicemia. Então, às vezes, a gente tem que encaixar mais uma refeição nesse meio do caminho. Ou então, eu tenho uma pacientezinha minha, a Valentina, que ela é maior que pequenininha, pesava 800 gramas. Nossa. Muito pequena. Dá para colocar no bolso, né, gente? Literalmente chaveiro, no né? bolso. É um chaveirinho ali que a gente carrega. E a gente, claro, precisa descartar outras causas. A Valentina foi uma que a gente descartou outros problemas, alterações neurológicas. Ela fez, inclusive, tomografia para ver se tinha alguma lesão na cabecinha. Qual que é a idade? A Valentina agora está com 5 meses. 5 meses? 5 meses. Pensa em fazer uma tomografia num bichinho. Na época, ela pesava 650 gramas. É impossível, não tem como. Fazemos. Enxerga isso? Dá para fazer. E graças a Deus ela não tinha lesão nenhuma. Na verdade, a lesão neurológica que ela tinha era causada por uma baixa de açúcar no sangue. E aí nós descartamos, ela teve problema oftalmológico, tudo causado pela baixa de glicose. Porque a gente sabe que desencadeia no organismo todo, isso a gente conhece mais no ser humano, mas pelo menos o que está sendo colocado aqui hoje, que ele estende também para os animais de estimação. Sim. E tratamento, doutora? Então, basicamente, normalmente eles melhoram com o passar da idade. Nessas raças, a gente precisa ganhar musculatura. Então, eu sempre peço ao proprietário, esses animais têm que ser um pouquinho mais gordinhos, para eles terem uma capinha de gordura para queimar. Né? Então eu peço para eles ganharem mais peso e a gente faz um carboidrato que tem um baixo índice glicêmico. É aquele carboidrato que ele dura mais tempo na circulação liberando a glicose. Certo. Hoje quem faz dieta usa muito eles. Rações para cães diabéticos e obesos, eles têm isso na composição. Então, às vezes, a gente tem que parar com a ração de filhote ou associar, igual no caso da Valentina, a gente associou a ração de filhote com a ração terapêutica. Nossa, aí é complicado, um passo para animais porque obesos. A palatividade da ração... Às vezes eles não aceitam, às vezes a proprietária tem que dar comida forçada na boca, mas isso passa. Né? Na literatura eles falam que em média com 6 a 8 meses esse fígado amadurece. Não vai ser para sempre? Não, o hipoglicêmico? Normalmente não é para sempre. Mas tem animal que não gosta de comer. Já viu aquele bichinho que passa o dia inteiro sem comer e vai comer no fim do dia? Sim, isso é um problema. Mas isso não é comportamental? Isso não é o dono não que necessariamente. Não, eu tenho pacientes que realmente não comem.
passa o dia inteiro sem comer. Aí, às vezes, tem que ficar achando alternativas. Às vezes, uma dieta natural, porque é mais palatável. Às vezes, a gente tem que cair no patezinho. Na hora do desespero, até a besteirinha a gente oferece. Agora, eu quero só salientar um detalhe, que isso é comum nas raças que a senhora colocou, como os toys e micros. Sim. Não é isso? Uhum. Isso logo na infância. Sim. Isso tende a melhorar depois. Sim. Quando você vai escolher um animal de estimação e vai optar por uma raça, é fundamental o entendimento de como funciona aquela raça. Sim. Buscar mais informações. Não é porque a gente acha bonitinho, a gente vê bonitinho, a gente acha que adapta ao nosso espaço físico e nós adquirimos aquele animal sem os devidos cuidados. Sim. Porque se nós não entendermos esses assuntos que a doutora está abordando aqui hoje, entendemos a possibilidade deles acontecerem, quando eles acontecerem, nós não saberemos o que é. A Valentina mesmo, eu falo para a dona dela que a Valentina ela está viva porque a proprietária ela é muito cuidadosa. Porque a Valentina vinha tendo crises semanais, mesmo comendo bem. Mas poderia acontecer mesmo assim. E a proprietária não sabia, nem tinha noção do que era. A proprietária, eu falei para ela não comprar uma raça micro. E aí, o sonho dela era ter um Yorkshire micro. E ela foi lá e comprou. Ela falou, Luciana, não resisti, ela é micro, ela é linda, realmente ela é linda. Aí, passado uma semana e seguinte, ela começou a ter os problemas. Não são todos, lembrando que não são todos os animais, mas quem resolver ter uma raça micro, tem que se informar bem, leva no veterinário, procura saber a questão da alimentação e tem que ser bem acompanhado. Qualquer quadro neurológico, tem que descartar doenças neurológicas, mas a gente tem que pensar na hipoglicemia também. Ó, a gente não tá falando pra vocês não adotarem raça micro, deve não anotar. Comprar, não, tá, gente? Não é por aí não, pelo amor de Deus. Só que tem muito que cuidar. Pelo contrário, né? Sim. Na verdade, eu sempre falo, eu gostaria de, inclusive, de frisar isso, as pessoas acham que elas escolhem os animais. Elas que são escolhidas, né, pelos animais. Essa é a grande verdade, que tem aquela grande empatia também. Mas não precisam deixar de ter contato com aquela raça, apenas se instruir, informar. Às vezes você não tem muito tempo, né? Não é uma raça ideal, porque você precisa dar um cuidado maior, ter um cuidado maior. Igual, por exemplo, pessoas adquirem uma raça pequena, acredito que deve ser para espaços menores, físicos, apartamento. Mas o ruim é um cão até 2,5 kg. De 3 quilos para frente, para cima, né? Já é um pezinho bom. Eles já mas são aí mais pode resistentes. viver no apartamento? Pode, com certeza. É muito comum as pessoas optarem pelo poodle. Sim. Né? Para viver em apartamento. Sim, não é isso? ótimo. Só late muito. Late muito, pois late. E aí? Qual raça que não late muito para apartamento? Boa pergunta. Né? Tem que pesquisar e tem que estudar, tem que entender. Tem que ter um comportamento parecido com o dono, né? Uma raça não pode ser muito imperativa se a família é muito tranquila. É claro que as pessoas conhecer. Estão cada vez mais entendendo e sempre entenderam isso, né? Que o animalzinho é de família, é um animal realmente de estimação, mas faz parte da família e companhia, viu, gente? Eu tenho vários relatos, inclusive acompanho muitas pessoas idosas, onde já os filhos foram embora, vivem sozinhas dentro de casa e quem faz companhia para ela? Os animais de estimação, né? E isso é muito importante nós esclarecermos aqui. Doutora, é sempre um prazer conversar com a senhora, é sempre agradável esse assunto para mim e com certeza para todos vocês também. Aguardo a senhora aqui o mais breve possível para falar sobre os nossos animais de estimação. E quem puder mandar, dizer o que a gente, sugestão do que a gente pode... de pauta? Sim, legal, ia ser legal, né? Legal. Tem muitas, tá? Opa, tem várias demais. perguntas, mas geralmente elas são direcionadas a situações muito particulares, né? Mas a produção vai trabalhar nesse assunto aí, tá bom? Obrigada, muito obrigado, doutora. E daqui a pouquinho vamos falar sobre o poder da oração, o poder da fé. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br.
eu quero Nestlé. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse, não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil. Sua sede move a nossa. Já estamos de volta e agora vamos falar do poder da oração, da fé. Ela transforma mesmo? Será que realmente funciona nós orarmos? E como é que nós devemos orar? Será que existe uma fórmula que nós devemos começar, terminar? Existe um horário, existe um momento? Quando? Geralmente, nós lembramos de orar quando as coisas ficam muito difíceis. Ou quando começam a ficar meio nubladas, nós temos as nossas incertezas, começamos a entender que precisamos de uma ajuda extra. Aquilo que nós estamos fazendo, às vezes pode ser que não esteja dando certo. E aí nós precisamos de uma ajuda. E aí nós lembramos de quem? Claro, da nossa ligação com o Pai, com alguém superior, com Deus que está acima de nós e que gerencia todas as situações. Nós conseguimos lembrar disso rapidamente quando passamos para o problema. Quando o problema passa a ficar grande demais ou difícil para que nós possamos entender e tentar resolver. Quem vai falar conosco mais sobre esse assunto é Sandra Assis Maia, que está de volta aos nossos estúdios, aqui no programa Mega Profissionais. Seja bem-vinda mais uma vez, Sandra. Quando eu começo a falar de oração, quando eu começo a falar de fé, eles já imaginam, agora chegou a vez da Sandra, hein? Agora é a hora da Sandra falar com a gente, né? Eles já têm essa ligação. Tudo bem com você, né, Sandra? Tudo bem. Sandra, a questão da oração. Infelizmente, nós só conseguimos lembrar dela com mais frequência ou de uma forma mais intensa quando precisamos. É o correto? Não é o correto, mas é o que mais acontece nas nossas vidas, né? Em relação a pedir socorro mesmo, a palavra socorro, ela vem na hora que precisa do socorro. Mas a oração, ela não pode ser só nos momentos que precisa de ajuda, de um socorro de Deus. Então, se nós soubéssemos aproveitar o poder da oração a cada dia da nossa vida, nós teríamos muito mais paz, muito mais alegria, muito mais gratidão de tudo que acontece na nossa vida, até mesmo as coisas que no momento parecem ser ruins. O importante também é observar nessa fala sua, Sandra, que nós não buscamos na oração poderes mágicos de resolver o problema de instantâneos. Mas também o que você está falando, que nós devemos buscar na oração uma forma de entendimento daquilo que nós estamos passando. E com certeza aquele fardo será um pouco mais leve, né? Lembrando uma fala que nós temos também, que está na palavra: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então Jesus não está falando que ao você acreditar em Deus, ao você ligar em Deus, ao você orar bastante, estará isento dos problemas. Exatamente. E às vezes também é um pouco distorcido o significado da palavra em alguns versículos na Bíblia. Porque como você falou que em questão de que Jesus nos avisou que nós teríamos, né, aflições, às vezes o evangelho ele é pregado de forma como se as pessoas não vão passar por aflição, ou que vai ser protegido porque ora muito, ou vai ser protegido porque é cristão ou porque é evangélico. O que acontece? O que é muito importante? Nós não estamos livres de passar por provações. Até porque as provações é que nos faz crescer. Nós crescemos na nossa fé, nós crescemos na nossa maturidade, nós desenvolvemos também como pessoas. E outra, nem sempre que a gente acha que é o certo, que é o que nós merecemos, é o que vai acontecer.
Nós temos que perguntar para Deus o que Ele quer para nós, o que Ele tem para nós. Interessante que a maioria das vezes a pessoa se perde porque ela nem sabe qual o propósito dela aqui nesse mundo. Ela nem sabe o que ela quer ser nesse mundo, o que ela quer ser como pessoa, como ser humano, o que nela é algo como missão. Mas é difícil, é muito difícil nós encontrarmos essa resposta sozinhos. É muito difícil. Principalmente com relação a... Eu quero entrar na questão da fórmula da oração, tá? Existe uma oração adequada, pegando também essa informação que você nos trouxe. Nem tudo que nós queremos é o melhor para nós. E o que a gente acha que é certo, é certo, né? Então eu chegar a fazer uma oração com uma relação já escrita, tem muita gente que já até escreve, né? Ô Senhor, me ajuda porque eu quero um carro da marca tal, do ano tal. Eu preciso de uma casa dessas características. Eu preciso de um companheiro, uma companheira que seja alto, 1,80 m, que tenha mais ou menos 90 e poucos milhões na conta bancária. Essa é uma oração correta? Como é que é isso? Oração não é pedir? Exatamente. A gente associa muito a oração a pedir. Então, eu vejo muito que se a pessoa buscar o propósito de vida, ela vai conseguir orar e ter um diálogo direto com Deus de forma mais natural. Por que propósito? Porque quando eu não tenho propósito, cada dia eu quero uma coisa. Eu sou instável, eu não sei o que eu quero. Hoje eu quero um carro vermelho, amanhã eu quero um carro azul. Então, assim, isso é coisa simples, só para imaginar. Depende até do vizinho, né? Aí, se o vizinho tiver um carro azul... Outra coisa, a pessoa confunde que ele vai orar, confunde fé e pensa que o milagre vai acontecer sem ter o esforço, sem ter o propósito, não vai acontecer. Um exemplo é a pessoa saber que ela não tem condição de ter o carro, ela compra o carro, forja tudo para comprar o carro de forma errada e vai orar para conseguir pagar o carro. Então, que propósito que é ter esse carro? É um capricho? É forjar para falar que é uma bênção? O que é isso? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque Deus, Ele não vai fazer o que a gente manda. Ele vai fazer o que é melhor para a nossa vida. Como é que nós devemos pedir? A gente tem que orar de acordo com a palavra. O que é promessa na palavra de Deus? Então, assim, tudo que foge dali... Ai, Senhor, eu quero casar com tal pessoa, mas ele é comprometido. Tem pessoas que oram para conquistar uma pessoa que já é comprometida. Então, a forma que ora é muito importante você saber como orar. Então, você falar, se você sonha em ter um casamento, Senhor, me abençoa com um esposo. Ou uma esposa. Uma esposa. Então, aí o que acontece? Às vezes a pessoa foca em uma pessoa, Deus não vai forjar aquela pessoa a gostar da outra. É algo que isso aí é justo isso? É injusto. Não, claro que a pessoa não quer. Senhor, abençoa, convence o coração que tal pessoa se apaixone por mim. Isso é bruxaria. Deus me livre, né? Nossa Senhora. Então, assim, questão de relacionamento, tem que ter respeito na hora de orar e falar com Deus, né? Então, por exemplo, eu peço um emprego. No trabalho, isso. Então, eu oro, peço um emprego, Deus me abençoa com o emprego. E às vezes eu tenho até relatos de pessoas que trabalham na minha empresa, que sonhou que estava trabalhando com a gente lá na empresa. Lá na autoestima. Na autoestima. E ela começou a orar, que ela queria uma oportunidade na autoestima. E assim, foi tão interessante que alguém indicou ela e a gente ligou convidando ela para trabalhar na autoestima. Então, assim, ela conta isso emocionada. Então, a gente tem que saber como pedir. Isso nós podemos entender como mover de Deus, né? Exatamente. Outra coisa importante também para a gente esclarecer, infelizmente nosso tempo é tão curto, mas a questão de orar, pedir ao Senhor uma intervenção no nosso trabalho, na nossa situação financeira, nos nossos relacionamentos. Nós podemos buscar a testificação daquela resposta que nós acreditamos ter ouvido de Deus, né? Porque ao orar, a conversa é de mão dupla, viu, gente? A conversa não é de mão única, não. Muitas vezes a gente lembra, a gente fala, olha, eu tô orando de mão única, ou seja, só tá subindo, só tá recebendo lá em cima, não vai ter resposta. Tem resposta sim. Tem resposta sempre. Toda oração tem resposta. Agora depende se estamos aptos ou não para ouvir essa resposta. E o interessante é que o momento de oração nós precisamos ter um ambiente mais apropriado para você
orar, falar com Deus, ouvir um louvor, adorar o Senhor. Então, assim, a oração não é só pedir e não é de qualquer forma, tá certo? Tipo ali uns 15 segundos. Não, e assim, a oração é de 1 hora a 2 horas quando você tem um propósito. E quando aquela pessoa fala, eu falo com Deus o tempo todo. Não, falar é uma coisa, agora orar e colocar o propósito é outra. Então, assim, isso aí é algo muito... Tipo assim, ô Senhor, eu acredito que o Senhor vai me abençoar. Ô Senhor, muito obrigado por isso, ô Senhor e tal. Muitas isso vezes... eu estou fazendo várias vezes ao dia, eu estou orando. Não, agora. a gente precisa ter um diálogo, um relacionamento com Deus. Quando a gente entende isso, tem. Quando é algo de propósito, é algo que é muito... Não que seja que tem coisas fáceis e coisas difíceis para Deus. Uhum. Eu sei que a gente não pode ver a oração como só porque eu preciso, só porque eu preciso pedir algo que não está ao meu alcance. Eu preciso me relacionar com Deus pedindo as coisas mais simples, me relacionando com Deus da forma mais simples, porque quando as grandes coisas, os grandes desafios vêm, eu encaro isso de forma mais madura, tendo um sim ou um não. Então né? eu posso ter tipo um propósito de oração diariamente, onde eu vou orar antes de sair para o trabalho, eu vou conversar com Deus e dedicar ali alguns minutos. Eu posso ter isso. Isso é muito importante porque quando você tem esse diálogo com Deus, o seu dia, ele começa diferente. A primícia do Senhor, né? Engraçado. A questão que eu acabei de falar, né? Eu posso dedicar alguns minutos. O dia tem 24 horas. Eu vou dedicar 3 minutos para Deus, sendo que é de lá que provém tudo, Ele que me ilumina tudo, Ele que me orienta, Ele que fala comigo, Ele que sabe o que é melhor para mim. Vamos dedicar um tempinho melhor. É uma pena que esse tema não dá tempo para a gente falar mais aqui no programa, mas nós demos o nosso recado. E eu espero que vocês também possam ter agregado a vocês. Vamos fazer um compromisso aqui. Quem sabe vamos estabelecer um propósito? A partir de hoje, você que está me ouvindo agora, em qualquer lugar do Brasil que está nos acompanhando, vamos fazer um propósito diariamente de orar pelo menos 5 minutos por dia. Eu quero saber, hein, a resposta de vocês. Entre em contato conosco através do nosso site e também nas nossas redes sociais, tá bom? Sandra, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. É sempre muito bom falar com você. E daqui a pouquinho vamos falar de cirurgia plástica. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. E o Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Do your thing, do your thing, do your thing. Don't stop doing it, baby. Don't stop doing it, baby. Don't stop doing it, baby. Do your thing. Let's do your thing. Já estamos de volta e vamos falar de cirurgia plástica, cirurgia íntima. Muitas mulheres buscam, querem, almejam, precisam e às vezes não têm a informação adequada.
ou mesmo tem medo, tem receio de procurar o profissional para saber mais informações. Hoje eu convidei aqui para conversar conosco sobre esse assunto o Dr. Alex Rocha, ele que é especialista, ele que é cirurgião plástico e colaborador do nosso programa, que aliás sempre nos dá o prazer de estar aqui, conversar conosco, nos explicar e dar mais informações a respeito. Quando nós falamos cirurgia íntima, doutor, nós sempre defrontamos com as mulheres que elas buscam, elas querem, por diversos fatores, por diversos motivos, né? Não só a questão estética, né? Mas outras questões associadas. E o que a gente observa é a falta de informação nesse sentido. O que é, doutor, a cirurgia íntima? Cirurgia íntima, ou ninfoplastia, ou cirurgia dos pequenos lábios, correção dos pequenos lábios. É tudo a mesma coisa, só muda o nome. Isso às vezes confunde as mulheres. Algumas mulheres acham que cirurgia íntima é a cirurgia do períneo. E totalmente diferente. Cirurgia do períneo serve para resolver a flacidez do períneo após os partos, principalmente parto normal. E essa parte está relacionada ao ginecologista que faz. Já a plástica vaginal externa, períneo, plástica vaginal interna, plástica vaginal externa, que é os pequenos lábios. Aí já está realmente envolvendo a estética. A estética. Ok. E isso que é a cirurgia íntima. Exatamente. Ou seja, a mulher ela não vai resolver problemas ligados, por exemplo, à incontinência urinária ou a questão da flacidez ou outros problemas ligados à pelvis com a cirurgia íntima. Exatamente, é isso que a mulher tem que entender, porque essa parte ginecológica é totalmente diferente. Alguns ginecologistas fazem também essa correção dos pequenos lábios vaginais, mas a maioria não está mais querendo fazer, eles estão passando para nós, para os cirurgiões plásticos. É difícil fazer, doutor? Não, é uma cirurgia relativamente simples, dura em torno de 40 minutos, 50 minutos no máximo. Pode ser com anestesia local e sedação, ou mesmo com raquianestesia ou anestesia peridural. Mas é uma cirurgia que dá para fazer de manhã e embora à tarde. E uma recuperação relativamente tranquila. Não sei se eu entendi. Uma não depende da outra, né? Mas também não resolve os mesmos sintomas, digamos assim. Exemplo, se a mulher quiser fazer a cirurgia íntima e tiver problemas com pelvis ou correlacionados, ela também precisará fazer o períneo. Exatamente. Podemos chamar o ginecologista e ele fazer associado até ao mesmo tempo. Isso que eu ia perguntar. Se pode ser feito simultâneo esse procedimento? Exatamente. Uma a seguir, pode ser feita correção. Pode ser feita a correção. Ok. Vamos então tratar da cirurgia íntima. Existem várias dúvidas, né? Com relação à mulher. Qualquer mulher pode, mediante, claro, ela visualmente ter essa necessidade. Ela pode submeter a cirurgia íntima, doutor? Pode, qualquer mulher, desde que os pequenos lábios se sobressaiam aos grandes. Então, a característica a gente chama de hipertrofia, quer dizer, aumento dos pequenos lábios. Quando os pequenos lábios, eles são muito expostos, muito saltados, muito visíveis, aí isso incomoda muito a mulher. Pode estar ligada à questão de genética? Sim, muitas vezes sim. A mãe tem, ou a tia e a filha também. Onde que eu estou querendo chegar com relação à idade? Qual idade que a mulher deve se submeter à cirurgia íntima ou pode se submeter a esse tipo de procedimento? A partir dos 17 anos, quando terminou o crescimento feminino, ela já pode se submeter a esse tipo de procedimento cirúrgico. Existem casos assim, doutor, de insatisfação nessa idade tão tenra? Existe, mas a maioria incomoda, mas vai deixando, preocupado com a faculdade e acaba passando. Mas a maioria que nós operamos na faixa do segunda década, terceira década de vida, ou seja, entre os 20 e 40 anos no máximo. Quando a questão sexual ou a vida sexual se torna mais intensa, ativa, exatamente. E vai passar para a questão de um casamento, né? Aí ela procura cuidar disso antes. A maioria das vezes sim, coincide com essa época. Interfere em alguma situação a cirurgia íntima com qualquer relação da saúde da mulher? Não, nenhuma relação. E essa cirurgia íntima também não interfere com o sexo. Pelo contrário. Muitas mulheres incomodam com os pequenos lábios muito expostos, não só a estética, mas na hora da relação sexual. Eles entram também, como ficam
Entrando e saindo, isso incomoda, às vezes até dói. Era a minha próxima pergunta. Com relação à perda de sensibilidade, a mulher realmente se preocupa também com essa situação. Agora, com relação à dor provocada por essa questão do aumento dos lábios, eu não sabia. Realmente eu não tinha... A relação sexual pode até causar dor quando esses pequenos lábios são muito grandes. Eu não sabia. Porque eles ficam se movimentando durante a relação. E aquilo traciona e pode causar dor. O procedimento em si, o senhor já nos esclareceu que ele é simples, né? Isso. O pós-operatório é uma região muito delicada, né? E claro, ela precisa disso anatomicamente falando e fisiologicamente. Isso interfere nesses dois pontos de vista, doutor? Em relação à sensibilidade, quando altera é muito pouco, é bem pouco, é desprezível, com o tempo vai voltando a sensibilidade normal. O que o cirurgião tem que tomar cuidado é não invadir o clítoris, porque muitas vezes os pequenos lábios eles chegam até o clítoris. O clítoris é onde tem a maior sensibilidade feminina. Então a gente não pode invadir, porque senão realmente vai diminuir a sensibilidade. Em relação já à função, ele não tem muita função, a função dele ali é desprezível. Ok, então não vai interferir tanto. A mulher, quando ela faz a cirurgia íntima, por volta de 20 e poucos anos, ainda não deu à luz, ou vem a ocasionar isso num parto normal, aquela cirurgia tem algum problema com relação a isso antes do parto? Boa pergunta. Realmente não interfere em nada. Tanto antes quanto depois do parto, não interfere em nada. Se for um parto normal? Nenhum problema, tanto como cesárea também. Já a diferença da perineoplastia. O períneo sim, é importante que se faça somente depois do parto. Aliás, o parto, principalmente o parto normal, é que causa uma dilatação ali na pelve feminina. Dilatação da musculatura, aí sim está indicado a perineoplastia. Eu preciso fazer uma pergunta de um leigo também e me coloco muito na posição das pessoas que estão acompanhando em casa. No caso do períneo, que é feito, que é um outro tipo de procedimento, um outro tipo de cirurgia, ele geralmente está mais associado a idades mais avançadas. Eu pelo menos não vejo relatos dele acontecer em idades, como por exemplo de 20 e poucos anos, onde a mulher não gerou ainda, não deu à luz e não pensa nessa questão do parto normal, né? Eu não vejo muitos relatos a respeito disso, exceto de alguma violência que a mulher tenha sofrido, ela queira recorrer ao períneo para solucionar algum tipo de problema, né? O senhor está nos falando que o períneo, ele sim interfere na questão da cirurgia, do parto normal. Exatamente. O parto é que causa a maioria desse relaxamento da pelve feminina. Então, por isso é importante fazer depois dos partos. Depois dos partos. A maioria das indicações ocorrem depois dos partos. Certo. No caso de cirurgia estética, na cirurgia íntima, não existe contraindicação, acredito eu. Não, somente a idade mínima é de 17 anos, a idade máxima não tem. Certo. E o pós-cirúrgico é tranquilo? É tranquilo, a pessoa volta às suas atividades em poucos dias. A questão da anestesia, doutor, qual é a mais indicada nesse procedimento? Depende do perfil de cada pessoa e também o tamanho dessa cirurgia que vai ser realizada ali. Então o cirurgião vai entrar em acordo com o anestesista qual vai ser o melhor tipo de anestesia para cada caso. O que me preocupa sempre é a expectativa que a mulher cria com os resultados, né? É por isso a informação, nós sempre fazemos questão de salientar sobre isso, né? A cirurgia plástica é uma área muito delicada, né? Principalmente, claro, nas mãos de um profissional hábil, mas não só por isso, a extensão desse trabalho, o reflexo desse trabalho. Quando se fala de cirurgia íntima e de um caso como esse, a mulher realmente cria bastante expectativas, né? E associa resultados. Exatamente, por isso ela tem que ser bem esclarecida durante a consulta. E para ser bem sincero para o senhor, essa questão para mim, a cirurgia íntima e o períneo, era mais ou menos a mesma coisa. Eu realmente tinha essa informação, até por falta de procurar saber mais também, né? Mas pela falta de acesso a esse tipo de informação, a gente associava os dois. Pensava que fosse a mesma coisa, né? E que tivesse o mesmo resultado. Exatamente, são situações totalmente opostas.
Ok, muito obrigado. Conversei aqui com o Dr. Alex Rocha, esclarecendo mais sobre a cirurgia íntima. Lembrando a vocês que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Estamos falando de uma forma geral, mas a consulta é indispensável para avaliação individual e sempre nas mãos de um profissional hábil. Cuidado com a sua saúde. Muito obrigado, doutor Alex Rocha, mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Estamos chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso telefone e do nosso e-mail. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Inspirado no cupcake Red Velvet, novo Magnum edição limitada.